coisa linda estar aqui, conhecer uma parte da família de Deus, né? Somos uma família só, seja no Brasil, na Noruega, no Japão. Foi-se falado que outras pessoas estão ouvindo, assistindo o culto em outros lugares. Que bom sabermos que existe um reino ao qual nós fazemos parte, né? Quero agradecer a pastora, amém, por estar aqui, a pastora Leire, o pastor Cris, o apóstolo, a apóstola e o pastor Welly, que eu conheci em Itajaí, no Mevan. Foi realmente um encontro assim inesperado, mas eu louvo a Deus pela vida deles e por eu ter chegado aqui e ver essa igreja aqui viva, uma igreja viva. É importante a gente saber que existem igrejas vivas que estão fazendo a diferença. Como já foi apresentada, né? Sou nordestina, sou de Recife. E eu fui para Noruega para passar 3 meses e estou lá há 16 anos. E eu vim para cá porque a nossa conexão foi o Mevan, né? Os meus pais espirituais, que são os apóstolos Luiz Hermínio e a apóstola Iraci, que eu agradeço a Deus pela vida deles, estou aqui por eles, primeiramente por Deus, porque Deus é bom, Ele é Pai, né? E Ele conecta a pessoa na nossa vida, pessoas que nos dá direcionamento, nos aponta o caminho ao qual nós devemos caminhar. E como eu já estava falando, eu estou lá na Noruega há 16 anos, e eu fui para lá para ficar 3 meses. Surgiu um desejo no meu coração de abrir uma ONG em Recife. Deixa eu conectar aqui. Para trabalhar com mulheres e crianças. Era o desejo do meu coração. E eu fui para a Noruega para pedir ajuda para essa ONG que eu quero fazer em Recife. Ainda existe o desejo do meu coração de fazer essa ONG para trabalhar com mulheres e crianças. Então, eu fui com o intuito de receber ajuda do governo lá da Noruega para abrir essa ONG em Recife. E chegando lá, para minha surpresa, não havia nenhum trabalho de idioma português. Não havia nenhum evangelismo, nenhum grupo familiar que trabalhasse para alcançar os brasileiros que estavam ali na Noruega. Existia em espanhol, inglês e vários idiomas, mas não havia em português. E, lamentavelmente, já havia centro espírita, pagode, tinha de tudo que você imaginava, menos uma igreja fazendo a diferença. Uma célula, alguém evangelizando. A única pessoa que tinha ido para lá como evangelista, ele terminou saindo de Rei Momo no carnaval. Isso é Europa. A Europa era cemitério de pastores e missionários. Eu profetizo que a Europa é um lugar de avivamento, porque foi da Europa que nós recebemos o avivamento. Muitos que vieram da Europa para avivar nações. Nós sabemos que houve um grande avivamento na Rua Azusa, que também incendiou nações, mas a maioria do avivamento veio da Europa. Grandes homens que fizeram diferença, e mulheres também. E comecei a ter contato com brasileiros, noruegueses lá. E eu lembro uma vez que eu estava na casa de um norueguês, de uma família norueguesa, e eu estava sozinha. E de repente eu ouvi uma voz que dizia: está fazendo o que aqui? Nós não te queremos aqui. Nossa, eu me arrepiei todinha, eu disse, uau. E eu fiquei com medo, disse, como assim? E aí quem tinha me levado para essa casa, para estar lá, voltou e eu disse, e compartilhei essa experiência. Era da igreja em espanhol, cristão, e eu falei para ele, eu ouvi uma voz que me dizia, está fazendo o que aqui? Nós não te queremos aqui. E ele falou, realmente, essa casa é carregada, e começou a explicar a história da família,
Mas depois eu vim entender por que ouvi essa voz. Eu não fui para ficar na Noruega, eu não fui para fazer nenhuma obra, mas o mundo espiritual já sabe o mover do reino. Por mais que nós não entendemos ainda o que Deus tem na nossa vida, o mundo espiritual já entende os sinais. E sabe quem cada um de vocês é, o valor que cada um tem, a importância, que ferramenta é para o reino. E eu decidi ficar na nação porque eu comecei a evangelizar, surgiu um grupo de brasileiros, fomos para uma igreja em espanhol, na qual eu comecei a fazer parte, como não havia de brasileiros. Eu não tinha intenção de começar nenhum trabalho naquela nação, e eu fui para a igreja em espanhol, até que eu comecei a evangelizar os brasileiros e ter mais brasileiros do que hispano na igreja. Só que o pastor não tinha interesse de trabalhar com os brasileiros, e a maioria não entendia o espanhol. E assim surgiu um grupo de estudo, de oração, em português, no qual eu comecei a liderar. E assim foi o início da minha história na Noruega. Amém? Mas vamos ler a palavra do Senhor, que está no livro de Ruth, capítulo 1. Aleluia. Amém? E assim diz a palavra do Senhor. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efreteus de Belém de Judá, e vieram ao campo de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Equilom. Ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela e as suas noras e voltou ao campo de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu ao lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu tivesse, tenho esperança, ou ainda que à noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, não tornardes marido. Não, filha minha, que mais amargo é a minha dor do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu.
E onde quer que eu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo ela, pois, de todo estava resolvido para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Amém? Nós vemos aqui uma história de uma família que peregrinava, foram para outro lugar viver a sua vida, tentar uma mudança, porque havia fome na sua terra. E a Europa é um lugar, como nos Estados Unidos, que muitas pessoas vão para lá para viver uma vida nova, uma nova esperança. Só que existe uma diferença muito grande em você ir morar num lugar para ter uma vida diferente, para ser missionário. E as pessoas confundem. Chama missão mudar para outro país, para que seus filhos tenham boas escolas, para que sua família tenha uma boa vida. É diferente você ir fazer missão. Muitos pastores e missionários que saíram do Brasil para fazer missão na Europa, quando veio a crise, muitos retornaram para o Brasil por causa da crise. Então, eles não foram por missão, eles foram porque a Europa lhe proporcionava coisa melhor, algo melhor, a ele e a sua família. E ali na Noruega, eu aprendi a viver com Deus. Porque eu não tinha pretensão de abrir nenhum trabalho. Eu fui mesmo por causa da ONG, buscar ajuda, tanto financeira como administrativa, para abrir minha ONG em Recife. E lá naquele país, eu vendo a necessidade dos brasileiros. Comecei a evangelizar e criar um grupo, como eu já tinha falado. E eu ligava para as igrejas e dizia, olha, já tem um grupo aqui na Noruega, já tem pessoas, e preciso que envie um casal missionário, uma família missionária, porque eu era só, tenho 2 filhos, moro sozinha com meus filhos, morava aqui no Brasil, e eu estava sozinha lá, eu disse, envia um casal missionário para estar aqui. E eles perguntavam, quantas pessoas tem? Quanto é que paga de aluguel? Quanto é que entra de dízimo? Quanto é que entra de oferta? E viam que não era viável para eles mandarem um casal missionário, porque a Noruega realmente é muito caro. E eles, como é um país pequeno, é bem difícil para eles permitir que uma pessoa viva lá. Tem que ter realmente uma igreja que envie com valor muito alto financeiro, mas ele coloca um valor alto mesmo para que entre um missionário lá, ou por trabalho, ou por casamento. Então, essa situação de igrejas para enviar uma família missionária dificultava para eles. E o que foi que aconteceu? Eu fui ficando, e consegui dar entrada para a minha residência. Só que demorou 2 anos para a minha residência sair. E eu tentando e voltava a documentação, porque eles dificultam mesmo. Eu colocava a minha documentação, voltava. E uma delas eu pedi a um órgão maior. E eles me concederam a residência. Então, quando eu fui levar de volta para o outro órgão, que é o da polícia, que dá a cidadania, que dá a residência, eles viram que eu estava há muito tempo no país e achavam que eu estava ilegal. Foi o que eles fizeram? Me prenderam. Então, eu fui para o Chilindró, hein, gente? Fui presa na Noruega. E quando a polícia chegou, eu expliquei a situação. Eu disse, eu não estou ilegal, eu estou em trâmite da documentação. E era um homem e uma mulher, porque para prender uma mulher tem que ter uma mulher junto. Então, era um casal, um homem e uma mulher. E aí eu liguei para a advogada, e a advogada falou com eles, explicando a minha situação, mas o policial, o homem, dizia, eu vou levar ela.
E a outra policial, né, a feminina, dizia, mas ela não está ilegal. Ele disse, não, mas eu vou levar ela. Me mandaram levar, eu vou levar. E aí me levaram, e eu fiquei lá naquela cela, sem entender nada. Aí eu dizia assim, Deus, por quê? O que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Eu não estou entendendo. E aí eu lutava na mente. Alguma coisa Deus vai fazer. Tem algum propósito pelo qual eu estou aqui nesse lugar. E eu me levantei e comecei a orar. Eu orava, pondo a mão nas paredes. E eu cantava. Eu dizia, Senhor, quando entrar aqui alguma prostituta, Tu vai libertar. Traficante de droga, ladrões. Senhor, eu estou aqui é por algum motivo. E comecei a orar e louvar. E cantava lá naquele lugar. E chegou a polícia dizendo, olha, sou eu que vou te acompanhar. Porque quando a pessoa é deportada, o policial entra no avião com a pessoa até o país de origem. E ele se apresentou dizendo, eu vou te levar. E eu disse, mas eu não estou ilegal. E contei para ele a minha situação. Ele foi conferir. E realmente ele viu que eu falei que eu tinha razão. E me liberou. E eu voltei para casa. Enfim, peguei minha residência e com o tempo, no mesmo lugar onde eu fui presa, eu voltei para buscar meu passaporte norueguês. E hoje eu sou cidadã norueguesa, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas isso é um resumo rapidinho dessa situação, da história da nação. Porque quando a gente está passando por um processo, nós não entendemos o que é que nós estamos passando. Mas existe um processo pelo qual Deus nos leva, e cada grau que o Senhor quer nos levar é uma experiência que nós temos que passar para chegar até aquele lugar. Nós vemos aqui que a história de Ruth não foi fácil. Nós vemos a situação dessa família. Noemi perdeu o marido, perdeu os filhos, mas a história dela não terminou aí. A história de Ruth não terminou aí. A nossa história não terminou aqui. E nós sabemos que tem um Deus que tem o controle de todas as coisas. E naquela nação, ali na Noruega, comecei a evangelizar e trabalhando com os brasileiros. Não havia nenhuma igreja e, como eu falei, eu pedia para os pastores irem lá e mandar um casal missionário. Eu ia para outras nações, eu fui para a Inglaterra, eu fui para a Suíça, e eu pedia, manda um casal missionários. E eles só diziam assim, você é guerreira, você está lá na Noruega. Então, quando alguém diz para mim hoje, você é uma guerreira, eu não dava ajuda nenhuma. Mas hoje eu entendo que Deus permitiu para que hoje eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje. Mas na hora que eu estava passando, eu não entendia. E tudo que eu via bem mais do que era. Por quê? Porque o diabo, ele é especialista em nos dar lupa para a gente ver de uma formiga um elefante. Então, o que é que nós vemos? É uma formiga ou um elefante? Como é que está a nossa visão em relação ao que nós vivemos? Quando nós vemos uma formiga, nós podemos matar com o dedo. Mas quando nós vemos um elefante, nós imaginamos que ele é capaz de nos destruir. Mas é apenas uma formiga. O inimigo é que é especialista em colocar uma lupa onde tem uma formiga para que a gente veja ela do tamanho de um elefante. Mas não é. É tudo na mente. São fortalezas na mente que se cria na situação em que vivemos e os nossos olhos começam a ter miragem. Começamos a ver luta onde nem tem. Começamos a ver dificuldade onde não tem. Vemos até o inimigo nos perseguindo e ele está lá, coitado, amarradinho, atado, e nós dizendo, sai Satanás, está amarrado, e ele, eu já estou há séculos. E nós, como no deserto, vendo miragem, vendo de uma formiga um elefante. Tudo fortaleza na mente, que são as crenças limitantes, que nos limita a avançar. E quando eu estava ali, trabalhando com os brasileiros, comecei a evangelizar, gente. Veio muitos brasileiros para Cristo.
Muitos brasileiros vieram e se renderam aos pés de Jesus. E a igreja começou a se formar uma igreja e foi crescendo. Só que eu não me achava capaz de estar na frente da obra. Eu comecei a ter crenças que me limitavam. E comecei a ver situações onde não havia. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Nós lemos, acreditamos, mas existe um grande abismo que nós fazemos até a palavra e nós, para nós podermos ser realmente completas, plenas no Senhor, através da palavra. E isso tudo é na mente, porque a nossa batalha é mental. Se nós conseguirmos romper na mente, nós fazemos um estrago no inferno. Fazemos a diferença. E eu entrei numa depressão. Entrei numa depressão porque eu não me via capaz. E aí sim, o diabo é covarde. Ele é mentiroso, o pai da mentira. E ele se levantava para perturbar a minha mente. E ele dizia: Deus não existe. Ele não se importa com você, porque não existe Deus. E o teto europeu é exatamente isso: apostasia, e muito intelectualismo. Então, cada vez que eu ia ler a palavra, vinha o argumento contra a palavra. Eu começava a ler e vinha o inimigo, porque eu estava fraca já. E vinha e começava a minar a minha mente. Então, eu não podia abrir a palavra. Eu ruminava a palavra. Tudo que eu já tinha lido, eu trazia à memória aquilo que me trazia a esperança. Eu trazia à memória aquilo que me dava a esperança. E eu começava a ler a palavra e o Senhor me dava vida e esperança. Eu fazia da Bíblia literalmente o meu travesseiro. Eu colocava a Bíblia como travesseiro, chorava e dormia citando versículos bíblicos. Por quê? Crer é decisão. Porque existe momento que a gente não sente. Porque fé não é pelo sentir, é pelo acreditar. Mesmo que não vemos, mesmo que não sentimos, mesmo que não ouvimos, nós decidimos acreditar. E foi isso que me levou a continuar. E eu dizia: eu decidi acreditar em Ti, Deus. Sabe esse momento que a gente está aqui bem gostoso, diante do Senhor, e a glória do Senhor se manifesta, e a gente está ali se deleitando no Senhor? Isso não fica sempre. A gente vai para casa. E quando a gente vai para casa, aí vem a luta. Quando saímos desse ambiente, vem a nossa realidade. Então, essa glória que está manifesta aqui nesse lugar, que nós mergulhamos, é para nos deixar ciente que ela existe, que Deus existe, que o céu é real. Mas nós estamos na terra. Nós temos que vivenciar o nosso dia a dia sabendo que o céu é real. E quando nós sabemos que o céu é real, nós também sabemos que o inferno é real. E é isso que nós temos que pregar e falar para as pessoas, que a Bíblia é verdadeira. E existe também, um mover sobre a veracidade da palavra, a tradução da Bíblia, que não está traduzida corretamente, igreja. Essa mesma Bíblia que nós temos hoje, foi quem trouxe um grande avivamento na Europa, no Brasil, há séculos e séculos. Mas só que vem o quê? A fortaleza para trazer dúvidas em relação ao que a palavra está. Então, quando alguém fala para mim, a tradução da Bíblia não está correta, eu digo: mas tem poder. Mas tem poder. E essa mesma tradução que nós temos nas nossas mãos, foram que libertaram os nossos antepassados, no qual chegou até nós.
E para mim é suficiente. Nós temos que entender que Deus é suficiente, que o Espírito Santo de Deus é suficiente. E vamos buscando mais coisas para nos preencher, mas nós não vivemos as coisas que nós buscamos. Às vezes buscamos revelação e as revelações não vão fazer diferença na nossa vida. E tem pessoas que conhecem alguns versículos e vivenciam aqueles versículos. Por isso que quando trazem palavras de revelação, quando trazem uma palavra, os pastores aqui trazem o cuidado de trazer palavra para a igreja, é para vivê-las. É para pôr em prática. Porque o dia mal, o pastor e a pastora não vão poder estar com vocês, os apóstolos não vão estar com vocês. Mas a palavra que foi liberada para vocês está dentro de vocês. E é essa palavra que vai fazer a diferença. É vocês entesourar isso que vocês estão ouvindo e acreditando, levar com vocês como bagagem para vivê-las. E Ruth foi uma estrangeira. E nós temos que entender que somos estrangeiros na terra. Vocês sabem que tem de onde vocês vieram? E para onde vocês vão? E foi ministrado muito aqui sobre o que nós queremos, às vezes, as coisas da terra como mulher. E esquecemos do reino de Deus. Mas não é pelo fato de sermos mulher, mas é pelo fato de sermos filhas de Deus. De sermos filhas de Deus. Mas as nossas prioridades é o que atrapalha a nossa comunhão com o Pai. E na depressão, o foco sempre somos nós. O foco somos nós. Na depressão é o que vai ser de mim, o que eu estou passando. Mas Deus, Ele mandou Jesus Cristo para nos tirar desse lugar. Ele nos levou à liberdade. Ele nos trouxe, nos resgatou do inferno, no qual nós íamos, e nos levou para um lugar do Filho de Deus. Nos levou no lugar do seu amado, de Jesus Cristo. E é nesse lugar que nós não podemos sair, devemos nos plantar, enraizar, ficar firme no Senhor. No livro de Ruth, no capítulo 2, no versículo 11, diz assim: e respondeu Boaz e diz: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste o teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo dantes não conheceste. Será que realmente nós conhecemos a família de Deus? Será que nós entendemos o que é que Deus quer na nossa vida, o que é que Ele tem nos chamado, o propósito de Deus para conosco? O reino é composto de uma hierarquia. Na Noruega tem família real. E a família real não é vista em todos os lugares, mas nós sabemos que eles estão lá. Nós sabemos onde fica a casa deles, nós sabemos onde é que eles moram, mas eles não estão no meio do povo, mas ele existe. E ele se movimenta como uma família real. E o povo todo sabe que existe a família real. E muitas vezes nós queremos ver e sentir a presença de Deus. Mas o importante é nós termos a certeza que fazemos parte dessa família real. Que nós fazemos parte da família de Deus. É isso que vai nos ajudar no dia mal. É isso que vai nos ajudar a nos posicionar no Senhor. Sabermos quem somos em Deus. E nessa posição em que eu estava lá sozinha, sem ajuda ministerial, sem ajuda de outras pessoas, liderando outras pessoas, eu entendi quem Deus era para mim. Ele era a minha esperança. Deus era o meu remédio. E naquele desespero, eu clamava a Ele: não me abandone, não me deixa. Só que Deus nunca vai nos deixar. Mas nós precisamos passar por situações,
que nós não sabemos o que é que Deus está fazendo, mas vai chegar lá. José passou por perseguição na família. Os próprios irmãos de José ajudaram a ele chegar ao lugar onde eles foram. Mas quando nós lemos a história, nós ficamos indignados com os irmãos de José. Mas tudo tinha um propósito. Havia um propósito pelo qual José tinha que chegar aonde ele foi. Ele foi para a casa de Potifar. E lá na casa de Potifar, ele também passou por situação difícil, fazendo tudo correto. José não fez nada de errado para chegar nos lugares aonde ele chegou. No calabouço pelos seus irmãos, preso pela família de quem ele cuidava, protegia. Ele cuidava das coisas de Potifar. Ele zelava por tudo que era dele. E o próprio Potifar colocou ele na prisão. E às vezes nós culpamos pessoas por nos levar à situação, mas é a mão de Deus em tudo. É a mão de Deus em tudo. Nós dizemos que somos filhas de Deus, mas quando Ele começa a tratar, nós dizemos que é o diabo, que é o irmão, que é o marido, que é o filho, que é uma pessoa no trabalho, na escola, onde a gente for. A nossa visão está distorcida, porque onde havia uma formiga, nós vemos um elefante. Uma formiga nós podemos matar. Um elefante nós temos medo, achando que ele vai nos matar. Porque é a lupa que Satanás nos dá. Ele não pode nos tocar. Mas ele pode nos fazer sair do foco. Ele pode fazer com que a gente fique débil para que realmente ele seja presa fácil dele. Porque falta de fé é pecado. E eu tinha convicção disso. Eu sabia o que estava acontecendo comigo, porque eu vi, testemunhei, pastores até noruegueses sair da igreja e abandonar a fé. Eu testemunhei. Líderes de jovens sair da igreja e abandonar a fé. E cuidar da família e trabalhar. Eu vi e não queria que isso acontecesse comigo. Porque eu sei que Deus é real. E eu sou apaixonada por Deus. A gratidão traz fruto. E o fruto da gratidão é reconhecer o que Deus faz por nós. É reconhecer o amor de Deus na nossa vida. E foi isso que fez Ruth ser fiel a Noemi. O reconhecimento dá fruto. E o fruto é gratidão. Porque elas duas, as noras, tiveram com ela, com Noemi e a sua família. E viu como eles eram em casa. Viram como eles tratavam eles. E sabe, Ruth disse assim: teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Porque ela viu, ela testemunhou dentro da casa dela o que é servir ao Deus de Ruth, de Noemi. Ruth, ela viu como eles viviam. E o exemplo que nós vivemos, que nós passamos para outras pessoas, vai fazer com que as pessoas acreditem em quem? Em Deus. Porque as pessoas diziam lá, ela não vai aguentar. Depois disso chegaram outras igrejas querendo abrir igreja lá, ministério. E eles diziam, porque ela é mulher, ela não tem capacidade de liderar. E muitos acreditaram, mas aqueles que viram o testemunho de ser fiel a Deus, não saíram. Infelizmente, os ministérios não conseguiram ficar na Noruega, e as pessoas que saíram terminaram se desviando. Mas aqueles que continuaram, que se firmaram, eles deram frutos. E hoje existem pastores lá na Noruega, existem obreiros, existem pessoas que estão dando fruto, porque o testemunho que nós damos da fidelidade aonde nós passamos. Da fidelidade de quem é Deus. Porque tudo que eu passei, eu não escondi. Eu falava. Toda a situação que eu estava vivendo, eu falava, mas eu dizia, eu acredito em Deus. Eu decidi acreditar. Eu acredito no céu. E eu sei que o inferno é real. E para lá eu não vou.
Para aquele lugar eu não vou, porque Deus me arrebatou da mão de Satanás. Ele me libertou das mãos de Satanás. E eu disse, eu sou grata a esse Deus. Quando eu li as Escrituras e vi o poder de Deus, e quão forte Ele foi para me resgatar, eu entendi o que é ser filha. Ser cuidada, protegida. E mesmo quando eu estava passando aquela situação difícil, que o inimigo muitas vezes vinha à noite para me perturbar na mente e até me acordar. Eu estava dormindo e ele acordava. Deus não existe. Cadê teu pai nessa hora que não te ajuda? E eu não falava com o diabo. Eu dizia, eu acredito em ti, Senhor. Eu tomei uma decisão de acreditar em ti. E eu não volto atrás. E eu até cantava. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. E não pense que isso não pode acontecer com todos nós. Nós não estamos livres de ser atacados para nos fortalecer na fé. E não é porque nós estamos em pecado, porque Jó também passou por luta. Ele passou por prova e os amigos de Jó acharam que ele estava em pecado. Mas não. E nem foi o diabo, foi Deus que permitiu. Deus permitiu que ele passasse por esse processo. E no final, as bênçãos do Senhor foi sobre ele. Muito mais do que o primeiro, porque a glória da segunda casa é melhor, é maior do que a primeira. E o meu desespero de não perder a fé foi o que me fez prevalecer no Senhor. E eu fiz cura interior, fiz libertação, busquei ajuda, eu não me isolei, fui atrás de ajuda, porque a pior coisa que tem o cristão quando está passando por situação difícil é se isolar. A primeira coisa, o primeiro pensamento é, eu vou dar um tempo da igreja. Eu não vou à igreja, eu vou ficar assistindo pela internet, vou ficar ouvindo louvor, eu vou orar em casa. É o abate final. Mas eu sabia que isso não era o caminho certo. E mesmo eu estando lá na Noruega, mesmo estando longe, eu procurava pastores, eu procurava líderes, eu buscava irmãs de oração, eu queria estar perto, eu queria estar junto. E quando eu vim para a igreja, para o Mevan, a primeira vez, porque quando eu estava no desespero, eu ficava no meu quarto trancada e chorava e dizia, Senhor, tem de misericórdia de mim. E eu chorava com o Senhor, não permita que eu perca a fé. E eu chorava e eu clamava a Deus. E quando eu vim para o Mevan a primeira vez, a igreja lotada, e os irmãos tudo em adoração, aquela atmosfera maravilhosa da glória de Deus. Sabe o que aconteceu? Eu senti saudade do meu quarto, onde ali eu chorava e clamava ao Senhor. Porque estar na igreja adorando a Deus junto com os irmãos é fácil. Mas quando nós estamos passando pela situação, quando nós estamos ali, precisando estar com Deus, na sua intimidade, quando Jesus diz, vai, tranca a porta ali com o teu pai, e ora, e fala com ele, no teu secreto, são situações que Deus nos coloca para que nós venhamos experimentar como Deus é bom e a sua misericórdia é para sempre. E nós não entendemos isso. A solitude, estar com Deus. Não é a solidão, é solitude, estar com Deus, buscar a sua face, clamar a sua presença, pedir a Ele que Ele venha ativar em nós aquilo que já está, porque já está em nós. O Espírito Santo de Deus já está em nós. Nós precisamos ser ativados, ser cheios
cheios e cheios até transbordar, para que outras pessoas vejam em nós a glória do Senhor. E quando Deus quis chamar Abraão, ele fez a mesma coisa. Assim, quando Ruth falou para Esther: eu não vou voltar para o meu povo, eu não vou voltar para os deuses que eu adorava. E muitas vezes nós estamos na igreja, mas os nossos pensamentos estão na vida passada, e nós comparamos a nossa vida com Deus, com a vida que tínhamos antes de ter Deus. E aí coxia em dois pensamentos. É cochear em dois pensamentos. Estamos na igreja, aí passa por uma luta. Mas quando eu não estava na igreja, eu podia fazer tal coisa. Quando eu estava na igreja, minha vida era diferente. Cocheamos em dois pensamentos. Mas quando nós estamos decididos com Deus, quando nós estamos firmes em Cristo, sabemos quem Ele é, passamos o que passamos, pode vir o que vier, somos firmes no Senhor. Estamos convictos quem é Deus para nós. E foi o que aconteceu com Ruth. Ela disse: não, eu não vou voltar. Eu conheci o meu povo. Eu sei os deuses que eles servem. Mas eu tive uma nova experiência contigo e com o teu Deus. E o teu povo agora será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Ela não sabia o que aguardava ela. Por quê? Quando Noemi saiu, lá tinha fome. E ela estava voltando para o lugar onde ela tinha saído, buscando melhoras. E ela não sabia o que ia acontecer com ela, mas ela sabia que o Deus que ela servia era um Deus verdadeiro que dava vida. Porque não tem uma história de sucesso, não tem uma história de vitória. Ela perdeu o marido e perdeu os 2 filhos. E ela estava deixando tudo para voltar para a terra que era dela. A Ruth poderia ter dito: sinto muito, você não tem nada que possa me mostrar que o teu Deus te dá alegria, sucesso, felicidade. Não, ela sabia o Deus que era real, que era verdadeiro. Não pelas bênçãos que Ele nos proporciona, mas porque Ele é. Quem Ele é? Ela conheceu o Deus verdadeiro. E não importava o que ela estava passando. Ela queria estar com a sua sogra e viver a vida que ela vivia. Apesar de. E seguiu o caminho. E chegando lá, não era coisa boa. Era fome. Ela saiu para buscar o que sobrava na terra. Ela podia ter dito: bem, se é isso que teu Deus tem para mim, eu vou desistir. Ela queria viver uma vida com Noemi, porque ela teve experiência com Deus. E ela abandonou sua parentela e os seus deuses. Em Mateus 19, 29, Jesus disse: todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. É esse o nosso foco, a vida eterna. Deus vai nos abençoar aqui. Ele vai nos recompensar. Ele recompensou a Ruth pela escolha que ela fez. Mas ela não seguiu a Noemi porque ela sabia do que ia acontecer no final. Ela disse: teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus, vamos. Aconteça o que acontecer, vamos, estamos juntos, conta comigo. Conta comigo. E muitas vezes nós queremos parar ou questionar Deus pelas coisas que acontecem conosco. E era isso que eu não queria. Fazer como muitos que se apartaram de Deus pelas coisas que Deus não estava proporcionando para eles. Eu dizia a Deus: eu sei que existe. Eu sei que tu existes. Eu tive experiências maravilhosas contigo. Não é porque agora eu estou passando por isso que eu vou ser ingrata e te abandonar. E viver como as pessoas vivem aí fora. Eu quero seguir a ti. Porque eu decidi, eu estou decidida. E foi isso
que a Ruth fez com Noemi. A identidade em relação à paternidade de Deus. Jesus diz em Mateus 11, 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ninguém conhece Deus se não é através de nós. Por mais que nós venhamos pregar o Evangelho, nós somos cartas lidas. Ruth viu alguma coisa em Noemi, para ela querer seguir com ela. E as pessoas precisam ver em nós o que nós pregamos, o que nós falamos. José teve um sonho e foi realizado. A história não fala o que aconteceu interiormente com José, porque não é fácil você ser colocado no calabouço pelos filhos. Não é fácil você ser fiel ao seu Senhor e Ele te aprisionar. Não é fácil estar na prisão, fazendo tudo certinho lá, e ver pessoas entrarem e ser libertas, e ele continuar na prisão. Será que José não passou por depressão? Será que José não passou por lutas? Mas a palavra diz que José, ele interpretava sonhos, e apesar de todo o tempo que ele passou, vivendo, vamos dizer assim, derrotas, porque para nós é derrotas, para o Senhor é experiências. Ele disse a Faraó, que o Deus que ele servia, que dava o dom, que fazia com que ele interpretasse os sonhos, ele não tinha abandonado Deus. Ele não tinha abandonado Deus. Apesar de tudo que ele viveu, ele não tinha abandonado Deus. Noemi não abandonou Deus. E o nosso problema é que são situações que querem nos afastar de Deus. E qual é a nossa posição diante disso? Talvez essa não é uma palavra que vai trazer para vocês assim, oh, glória, 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 aleluia. Mas eu espero em Deus que isso seja que você, na hora que sair, passar por situações, você fique firme no Senhor, não pelo que você passa, mas pelo que Ele é. A convicção de quem Deus é e de quem você é em Deus. A convicção de quem você é em Deus. Tudo passa. Nós estamos vendo situações no Brasil tristes, de mortes. É triste. Mas nós não vamos ficar para semente. E nós não pensamos nisso. E o Senhor veio para nos dar vida eterna. E não é uma manifestação apenas dentro da igreja, é fora. É fora. É largar a parentela. Não abandonar a família, não é abandonar a família, mas largar a parentela, porque muitas vezes nós estamos presos por pessoas, e o Senhor está nos chamando para estarmos com Ele. Não é abandonar a família. Quando eu fui para a Noruega, os meus filhos ficaram no Brasil. Mas depois eles foram morar comigo. Tudo no tempo de Deus. Minha família aqui, 12 irmãos, não convertidos, não entenderam por que eu fiquei lá. Porque não é fácil você ver almas indo para o inferno, sabendo que Deus ama aquele povo, e você simplesmente dá as costas e ir embora. Eu queria ir embora, mas o amor por Deus e pelas almas fizeram com que eu continuasse lá. E minha família dizia, você é louca, abandonando os seus filhos, porque acrescenta, coloca uma lupa, onde havia uma formiga, se vê um elefante. Abandonando os seus filhos. E começaram as críticas, porque minha família não eram convertidas.
para encurtar a história, meus filhos foram morar lá. Eles amam a Noruega, que não é o meu caso. Estão em Deus. E a minha família toda se convertendo ao Senhor. O Senhor me deu o privilégio do ano passado eu batizar a minha mãe nas águas, 90 anos. A minha irmã mais velha, eu batizei nas águas. Uma de outras minhas irmãs, além de convertida, é minha intercessora. Mas porque eu dei o primeiro passo. Foi o que o Senhor chamou a Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela. Foi o que Ruth fez. Deixou a sua terra, deixou a sua parentela e seguiu a Noemi, sem saber o que lhe aguardava. A esperança dela estava em Deus, porque o teu povo será o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Não é pelo que ela estava vendo. Abraão não viu, o pai da fé não viu, José não viu. Ele teve sonhos. Deus falou com Abraão. São coisas que nós vemos assim como que confusos, mas só quando nós estamos ali, vivenciando, é que tudo vai ser claro para nós. Os improváveis. Deus chama os improváveis para mostrar que a glória é dele, que o poder é dele. Eu não acreditava que seria eu. Talvez você não acredite que será você. Mas a glória e o poder é do Senhor. Já não existe mulher, nem homem, nem grego, nem judeu. E onde nós estamos, nós temos um dever de fluir no poder e na autoridade do Senhor Jesus. Eu tinha dúvidas, eu tinha fortalezas na mente, crenças limitantes. E quando eu entendi que era isso mesmo que Deus queria, quando eu entendi o meu chamado real, eu me posicionei. Era só isso que eu precisava, porque eu não tinha certeza. Eu não fui para lá para abrir uma igreja, eu não fui para lá para fazer nada em relação à obra, ao evangelismo. Mas quando eu tive a certeza, a convicção de que era eu mesmo, eu só precisei disso. E eu espero que hoje à noite seja só isso que você precise. Que você acredite que Deus conta com você. Que é para você sim. Que o chamado é para você sim. Não pelo que você está vendo ou deixar de ver, está deixando de ver. Mas pelo que Deus é, quem Ele é. Quando eu tive a certeza, eu voltei para a Noruega outra. Eu vim para o Brasil ferida, machucada, magoada, depressiva. Mas eu permiti ser tratada. E a minha mente foi sendo curada. E a lupa que Satanás me dava para eu ver de uma formiga, um elefante, foi tirada da minha frente. E eu disse, nossa, é apenas uma formiga. Eu posso matar. Aquilo que eu via como elefante, eu vi quem não era um elefante, que era uma miragem. E eu voltei para a Noruega diferente. Eu voltei uma leoa. Voltei determinada a deixar Deus trabalhar. Porque é só isso que Ele quer, que nós deixemos Ele trabalhar. Porque antes eu queria fazer pela força do meu braço. Eu dizia assim, se Deus quer mesmo, então eu vou fazer isso e Ele vai confirmar a obra. E Ele não fazia. Eu dizia, então Deus quer mesmo que eu faça, eu vou começar a agir desse jeito e o Senhor vai aprovar. Porque se Ele quer, então Ele vai mostrar que Ele vai fazer. E Ele não fazia. E eu fui cansando, porque Deus, Ele não precisa mostrar quem Ele é. Ele não precisa provar para a gente que Ele tem poder para fazer. E quando eu voltei para a Noruega, decidida a não fazer nada,
Aí foi quando tudo começou a acontecer. O Senhor começou a agregar pessoas, o Senhor começou a trazer pessoas fiéis, pessoas tementes, pessoas que queriam a Ele, que tinham o coração do Rei, porque é só isso que nós precisamos. E hoje a igreja está lá com pastores, obreiros, presbíteros, diáconos, não só na capital em Oslo, como em outras cidades. Isso tudo por quê? Eu me posicionei. Eu acreditei, eu deixei Deus fazer, eu deixei Deus trabalhar, e a minha mente foi transformada e renovada pelo poder de Deus, restaurada pelo Senhor, porque tudo que Ele quer. E sabe como foi que eu consegui fazer isso? Na intimidade com Deus, na intimidade com o Senhor. E nós, muitas vezes, achamos que é perca de tempo estar com Deus, mas não é. Não é perca de tempo, porque nós queremos ver. Nós somos acostumados a tocar, né? Eu ouvi que ontem a ministração foi poderosa, porque fala sobre religiosidade. Nós queremos tocar, queremos ver. E Deus, Ele chama para que nós venhamos acreditar, estar com Ele, orar e deixar que Ele faça a obra e queimar no Senhor, e orar em Deus e deixar ser queimado pelo Senhor. E é só isso que Ele pede, que você acredite, que você esteja com Ele, que você deixe Ele fazer, deixe Ele entrar na sua vida. Deixa o Senhor entrar na sua vida. Mas não é entrar e dizer assim, não, porque o Espírito Santo de Deus já habita. Não é entrar, entra Jesus aqui, Ele já está aí. Deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer. Diga assim, eu me rendo, eu me entrego. Faça a tua vontade. Seja feita a tua vontade assim como é no céu. Seja feito na minha vida, eu renuncio. Isso que eu não quero abrir mão, eu renuncio, eu abro mão. Isso que eu tenho resistência de entregar, hoje eu entrego. A minha vida, Senhor, eu entrego a Ti. Eu fico, vou ou não vou, faço ou não faço. Eu não sei se sou eu, não sei se é para mim, não sei se vai dar certo. O Senhor tem um vinagre. O Senhor tem um vinagre que cura. No livro de Ruth, no capítulo 14, diz assim: e sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui, come o pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. O vinagre é um antibiótico. Eu tive que tomar um vinagre porque minha garganta estava querendo inflamar. Porque é um antibiótico. Ele cura. É bom para o corpo, é bom para a saúde. Uma infecção. Por isso que quando Jesus estava na cruz, que Ele gritou, eles molharam a ponta do isopor e foram lhe dar vinagre. E Ele não aceitou, porque Ele levou as nossas dores. Jesus levou as nossas dores, Ele queria aliviar a dor de Jesus através do vinagre, Jesus não aceitou. E aqui nós vemos que ela comeu do bocado com vinagre. O Senhor hoje quer trazer o vinagre na nossa vida para a cura. De uma vez por toda, a cura emocional, onde nós vamos sair desse posicionamento de coitadismo, de que Deus, se não fizer isso para mim, eu não vou continuar. Deus, se tu não fizer um milagre, eu não vou aguentar. É por Ele. Nós já nos entregamos a Ele a nossa vida. Não pelo que Ele faz, mas quem Ele é. A depressão é só um sinal da falta de fé. A depressão, a angústia, todos nós passamos. Jesus passou por angústia. Mas a depressão é um posicionamento que nós chegamos em um lugar por falta de fé, por não acreditar e focar em nós os problemas. E focar em nós, o centro das atenções.
mas a nossa atenção é Cristo. E quando o meu foco foi para Ele, Jesus morreu na cruz para nos salvar. Ele padeceu em nosso lugar e sofreu dores no qual nem experimentamos. E inocente. Ele não tinha motivo para passar por aquilo que ele passou, mas ele se entregou por nós e sofreu a morte de cruz. E qual é a resposta que nós damos para isso? Vem, Senhor, me cura. Ai, Deus, eu estou precisando disso. Ele quer nos responder, Ele quer nos dar. Mas Ele fala na sua palavra: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vem para Cristo, que Ele fará a obra no tempo determinado, assim como aconteceu com a Ruth, assim como aconteceu com José, assim como aconteceu com os grandes homens de Deus. Deuteronômio capítulo 32, versículo 6, diz assim: recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é Ele teu Pai, que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Não é Ele o teu Pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Não é Ele o teu Pai? Uma coisa que é importante a gente entender: quando nós dizemos que Deus é o nosso Pai, não confunda com o seu pai. Não compare Deus com o seu pai da terra, porque o nosso pai é falho. Quando Deus diz eu sou o teu pai, Ele está dizendo eu sou o teu provedor, eu sou aquele que te gera, porque o nome Deus significa isso: provedor, gerador, o que guarda, o que protege. E muitas vezes, por nossos pais ter falhado, nós temos medo de nos entregar a Deus, por achar que Ele vai fazer a mesma coisa. E o nome Pai para Deus não é dizer eu sou igual ao teu pai. Ele está dizendo eu sou o teu gerador, eu sou o teu protetor, eu sou o teu guardião. Ele é Pai. E está tratando na nossa vida para nos levar a um nível maior e fazer algo específico na nossa vida. Mas é preciso acreditar, se posicionar e acreditar no Senhor. Diga à sua irmã que está do teu lado: acredite. Esse é um grande exemplo. Quando você falou para sua irmã, acredite, você acredita nisso? Entendeu a diferença? Quando você falou para sua irmã, acredite, você acredita nisso que você falou para ela? Quando você disse acredite agora, o que saiu de você? Saiu fé? Entendeu a diferença? Não vai adiantar nada pregadores, os pastores, os apóstolos chegar aqui, trazer palavra de revelação, de poder. Para vocês pode ser como uma papinha, um leitinho. Mas se você pegar essa papa ou esse leite e você fizer de uso, vai fazer uma diferença na sua vida. Agora você vai olhar para sua irmã e você vai falar de forma diferente. Você vai se posicionar como profeta, como Deus tem te chamado, como você é, o instrumento dele que você é. Porque não é algo que você está passando na terra, você está aqui com um propósito. Você está fazendo a diferença. E a responsabilidade está nas suas mãos agora, de você olhar para sua irmã e falar para ela, como profeta: se posicione, porque você vai sair diferente a partir de agora, de como você vai se posicionar para sua irmã. Fala para sua irmã, que está do teu lado: acredite.
Você está entendendo a diferença? De nós sai virtude. De nós sai poder. Porque nós temos a autoridade que Deus nos deu. Eis que te dou poder e autoridade. E é nas pequenas coisas que nós funcionamos para fazer grandes coisas. Jesus quer fazer coisas grandes, maiores, bem maiores. Bem maiores. Eu sei que aqui tem homens também e tem mulheres capazes de fazer a diferença. Capazes de fazer a diferença. Mas que estão vendo elefante onde apenas é formiga. Porque o inimigo tem emprestado uma lupa para focar as coisas simples como coisas grandes que se tornam gigantescas. Mas hoje você se posicionando com todos os ensinamentos e a palavra que o Senhor já tem liberado aqui para você, nessa tarde, para você tomar posse e fazer a diferença. Não se ache coitadinho, não se ache vítima de situação. Deus está tratando, Deus está trabalhando. Porque quanto mais duro nós somos, mais pesada é a mão do Senhor para trabalhar. Porque é assim que trata o diamante. O Senhor nos compara ao diamante. Pedra que Ele está trabalhando. O vaso na mão do oleiro. O diamante é a pedra mais dura que existe. E mais difícil para ser trabalhada. Mas quando ela é trabalhada, ela reflete. É a pedra mais cara e preciosa que existe. Deus está trabalhando. Deixa Ele tratar. Para que a glória dEle seja refletida em você. Para que você possa desfrutar daquilo que você até acredita. Deixa Deus ativar em você. Porque existe o batismo do fogo. Você é palha? Você é madeira? Ou você é ouro? Ou um diamante? Diamante suporta o fogo. O ouro suporta o fogo. E o batismo do fogo não é nada mais, nada menos do que a prova de Deus em nós. João Batista disse: eu vos batizo com água. A decisão que nós tomamos de ser batizado e seguir em Cristo. Mas ele disse: virá outro que nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É a prova. Para revelar que tipo você é. Você é palha? Você é madeira? Ou você é o ouro que está sendo forjado para a glória do Senhor? Forjado para a glória do Senhor. O batismo do fogo, igreja. Deixa o Senhor concluir a obra que Ele está fazendo na sua vida, para que a glória do Senhor seja manifesta. Resiliência, mudança de mente, mudança de foco. Em vez de você olhar para você e para os problemas, foca em Cristo. Foca no autor e consumador da sua fé. Foca na cruz. Foca no sangue de Jesus. É dele que vem a nossa vitória. É dele que vem a nossa vitória. Resiliência. Vamos sair desse lugar no qual nós estamos, de coitadismo, e vamos nos posicionar com poder e autoridade do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.